Vamos embora. Murilo Alves, mestre em gestão sustentável pela UPE, é especialista em programação neurolinguística e mindfulness. Eu vou aprender esse nome, viu? No inglês, vou aprender. Professor do curso de resiliência do Centro de Formação de Servidores do Estado de Pernambuco há 2 anos. Esse é o nosso convidado da noite para Um Dedo de Prosa, nosso amigo Murilo Alves. Grande Murilo, você tem aí a oportunidade de dar as boas-vindas aos seus companheiros, aí, seus convidados e aos nossos convidados também. Grande Carlos, é um prazer estar com você aí sempre. E você aí tá fazendo um trabalho importante, né, para ajudar as pessoas a se manterem ocupadas, produtivas aí na quarentena, né? E isso é talvez o maior fragilizador das pessoas. É se manter completamente desocupado, não alimentar uma rotina estruturada para que você consiga crescer nessa quarentena, né? As pessoas que não conseguirem trazer uma mínima rotina para o seu dia, né? Dividir seu dia em blocos de 4 horas e estabelecer uma rotina mínima, né? Absorvendo conhecimentos em lives como essa, fazendo algum curso, lendo algum livro, cuidando do espírito, principalmente uma rotina espiritual, né? Isso é muito fundamental, Carlos. E queria parabenizar, né, sua iniciativa aí com o canal, esse canal que você está fazendo, o canal que você está botando no YouTube, essas lives depois, Isso. Pronto, no YouTube, aí é muito conhecimento, o pessoal que precisa hoje de uma força, de uma energia extra, né, principalmente nessa crise que a gente está passando, é fundamental. Quero agradecer a presença de todos aí que estão online e vamos bater esse papo. Então vamos lá. Murilo, o tema da nossa live de hoje é como se manter resiliente na crise. Mas antes de a gente adentrar no tema especificamente, poder conversar um pouco sobre ele, vamos lá. Quem é Murilo Alves? Geralmente as pessoas têm dificuldade de falar sobre si. É mais fácil eles falarem das suas, sabe, dos seus defeitos do que as suas qualidades, né? Então, quem é Murilo Alves? Porque tem muita gente, eu lhe conheço, assim, não assim, profundamente, né? Você foi meu professor, só avisando aí o pessoal, foi meu professor e tem uma disciplina, um curso de gestão com resultado no CEPOSP, né, que é a escola aí do Estado, e a gente criou um vínculo. Eu tenho um grande respeito por esse cara é um cara fantástico, é um rapaz novo, mas de um conhecimento fenomenal, sabe, extraordinário, por isso que a gente fez questão de trazer ele para Um Dedo de Prosa. Então, quem é Murilo Alves? Que é isso, não mereço tanto não. Murilo Alves é uma pessoa que está incansavelmente querendo aprender e crescer na vida. Eu acho que uma das principais características das pessoas resilientes, Carlos, é a sua capacidade de não se definir por rótulos que são externos a você. Por exemplo, tem pessoas que se definem como, eu sou professora, eu sou funcionário público, eu sou professor. E isso faz com que elas desenvolvam uma mentalidade muito estática, uma mentalidade fixa. E o que isso acontece? Isso deixa elas fragilizadas, porque no momento em que elas não forem mais aquilo, no momento em que elas não forem mais professoras, não forem mais funcionários públicos, porque a qualquer momento essas coisas externas, né, elas podem mudar, podem variar, né? Essa crise, por exemplo, aí mudou a vida de milhares e milhões de pessoas, né? Muitas profissões aí hoje não existem mais, talvez não voltem a ocorrer depois dessa crise, né? Então, muitas pessoas que se definem como coisas externas ou coisas que fazem, por exemplo, até você se definir como sendo, eu sou mãe de fulana, e quando fulana se casar, sair, for morar em outra cidade e você ficar em casa sozinha, quem é que você vai ser? Né? Aquele papel de mãe vai ter que ser mudado, né? Não vai deixar de ser mãe, mas agora, o seu tempo agora não é mais para cuidar do seu filho. Então, você pode sentir um vazio, e é muito comum sentir esse vazio depois que os filhos saem de casa, né? É a síndrome do ninho vazio. Então, quando você se definir, eu já deixo aqui a primeira dica da live da gente hoje. Se defina pelas suas forças pessoais. Nunca se defina por rótulos externos. Nunca se defina assim, minha profissão é essa, ou eu sou marido de fulana, eu sou pai de cicrana. Você está, porque todas essas coisas elas vão mudar um dia, né? A vida é um fluxo contínuo que nunca para.
Então, se defina por suas forças pessoais. Então, eu digo, quem é Murilo? Murilo é um contínuo aprendiz, um cara que tem sede de sabedoria, que quer crescer, um ser humano que quer crescer diariamente, quer aprender diariamente e que quer se tornar melhor e poder contribuir cada vez mais. Então, esse tipo de definição eu levo para onde eu quiser. Então, onde eu tiver, essa definição está comigo. Por quê? Porque só depende de mim. Não é uma definição que depende de mais ninguém. Eu não estou colocando minha definição pessoal em nada externo. Isso me faz um pouco mais resiliente. Então, essa é a primeira dica que eu deixo para vocês aí, já na live. Olha aí, vamos aproveitando, eu estou tomando nota. Não posso perder as oportunidades, meu amigo. Oxi, estamos aqui para aprender. É isso aí. Estamos aqui para crescer, desenvolver. É isso mesmo. Quais são suas forças? Faça uma lista das suas forças, né? Você é uma pessoa criativa, uma pessoa determinada, uma pessoa persistente. Quando alguém lhe perguntar quem é você, responda com as suas forças. É a melhor definição que você pode ter. Seria quase uma análise SWOT, Murilo, para fazer da pessoa? Eu diria que forças, não. Qualidades? As qualidades seriam uma análise pessoal sua, né? Uma análise que você tem que observar não só do seu ponto de vista, mas do ponto de vista das outras pessoas também. Então, muita gente tem muita dificuldade em descobrir suas próprias forças, né? Mas fraquezas a gente tem muita facilidade. Né? Pois é. A gente tende a subestimar muito o nosso potencial, né? E isso é péssimo, porque se você subestima seu potencial, você está deixando na mesa milhares de oportunidades que você está perdendo simplesmente por não acreditar em você, né? Então, no momento de você definir suas forças, seja mais otimista, né? É melhor errar para cima do que errar para baixo, né? Não é ser fantasioso, Você tem que buscar ser o mais realista possível, mas se tiver que errar, erre para cima, não erre para baixo, né? Não se subestime. Excelente. É isso aí. Estamos entrando no clima aí, meu povo. Então, para a gente começar, Murilo, eu sempre tive uma dúvida. Eu já tentei, sabe, estudar um pouco sobre isso. Li coisas rápidas, vi vídeos rápidos, não vou dizer a você que eu me aprofundei. O Soli está aqui com a gente. Soli, ele é coach, ele já teve dentro de prosa com a gente também, ele é de São Paulo. Acabou de entrar também no vereador GV, tem João de Santos, tem uma galera aqui que está com a gente. Então, eu sempre tive essa dúvida e essa curiosidade ao mesmo tempo. O que é a PNL, que é a programação neurolinguística, né? E o Mindfulness, como é que pode chamar esse nome? Como é que pronuncia em inglês? Quase isso. Quase acertou. Mindfulness. É mais rápido. Mindfulness. Pronto, esse nome aí. O que é, assim, o que é cada uma dessas duas palavras, né, desses dois programas, não sei se pode ser chamado de programas, e qual a sua importância na vida das pessoas? Carlos, eu acredito que esses são os dois principais instrumentos para desenvolver a resiliência. O Mindfulness, ele permite que você não seja escravo da sua mente. Ele permite que você se liberte da escravidão da sua mente. Porque a gente tem um erro muito comum, os seres humanos têm um erro muito comum, e praticamente todas as pessoas hoje pensam dessa forma, que é acreditar que você é a sua mente, que você é os seus pensamentos. Na verdade, você não é seus pensamentos. Você tem pensamentos, você produz pensamentos. A nossa mente é uma máquina imparável de pensar. E esses pensamentos, 90% deles por aí, os autores falam 90% ou até mais do percentual desses pensamentos são ou inúteis, ou sabotadores, ou negativos. Então, veja só, se o ser humano hoje, se ele acredita que ele é seus pensamentos, e a maioria das pessoas acredita, ele está preso a uma grande prisão, a uma prisão muito, muito, muito massacrante, porque os nossos pensamentos, eles não param não param de ser produzidos, né? E tem gente que tem pensamento muito mais acelerado do que outras pessoas, mas a maioria dos nossos pensamentos são inúteis ou sabotadores. Quando a gente acredita que a gente é nossos pensamentos, a gente vive perturbado. Esses pensamentos, eles têm poder de causar na gente estados emocionais negativos. E esses estados emocionais negativos, eles têm o poder de alterar toda a química do nosso corpo.
E quando você altera a química do nosso corpo, é aí onde entra também várias doenças que a gente desenvolve. Então, veja só como a coisa é. Você acreditar que você é seus pensamentos e viver a energia emocional que todo pensamento traz, você acaba adoecendo, você morre mais cedo, literalmente. Então, a primeira coisa é, o que é que o Mindfulness vem dizer? Vem dizer assim, você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos. Você pode olhar seus pensamentos como nuvens no céu. Eles vêm, eles vão surgir, você olha para eles e eles vão embora. Você não precisa acreditar neles, né? Eles não são a realidade. Eles não são a realidade. Ele não é, aqueles pensamentos não são você. Você tem pensamentos, porque você, tudo que você alimentou, tudo que você viu na sua mente, alimentou na mente, né? Tudo que você colocou dentro da sua mente durante toda a sua vida, né? Nos primeiros anos de vida ali, todas as informações que você recebeu dos seus pais, dos adultos que você viveu, todas as novelas, filmes, todas as coisas que você absorveu pelos 5 sentidos, ouviu, viu, sentiu, está dentro da sua mente e isso está 24 horas produzindo pensamentos. Então, assim, você não é seus pensamentos, você é uma área de inteligência muito mais vasta que está por trás dos pensamentos. Né? Existe um eu interior, que a gente pode chamar de consciência. Você é a consciência que está por trás desses pensamentos. Quando você percebe isso, Carlos, e quando você começa a praticar isso por meio da meditação, que o Mindfulness, traduzindo essa palavra, se chama atenção plena. Simplesmente é você estar 100% presente, 100% atento ao que você está fazendo. Então, você, ao desenvolver isso, o que é que acontece? Você quebra a escravidão. Você quebra a escravidão porque você percebe ali, cada vez mais, você começa a perceber que aquilo são só eventos mentais, aleatórios, que não merecem crédito, que não merecem que você leve a sério, que não merece que você leve como uma realidade, que não merece que você embarque, né, em toda a carga emocional que aqueles pensamentos estão causando, toda aquela perturbação que aqueles pensamentos estão causando. Aquilo é só a sinapse neural do seu cérebro, né? A gente tem 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro, e esses neurônios, eles, cada um faz cerca de 10 mil conexões. Então, são trilhões de conexões nervosas operando a cada segundo no nosso cérebro. Então, veja, se você agora aí tem um pensamento perturbador, uma cena perturbadora, algo que tira a tua paz, e você olha para isso e você fica sentindo mal, você fica remoendo isso durante muito tempo, você pode olhar para isso na sua mente e rir a partir de agora. O que é que te impede de olhar para isso e rir, se isso não é real? Né? Se isso é só uma conexão neural entre neurônios, é só uma descarga elétrica, né? Porque os neurônios se comunicam de forma química e de forma elétrica, é só uma descarga elétrica ocorrendo na tua cabeça e não é a realidade, né? Você pode agora, cara, se eu te pedir agora, pensa aí num cachorro na tua cabeça, imagina um cachorro. Tá imaginando? Sim. Se a gente colocar agora ração no chão, esse cachorro vai conseguir comer essa ração? Sim. Que você imaginou? Se a gente colocar de verdade agora ração no chão, esse cachorro vai conseguir comer? Você imaginou? Não. Não vai. Porque não é real, né? Isso, é verdade. Não é real. Então, da mesma forma, os outros pensamentos que você tem que não te ajudam em nada, esses pensamentos sabotadores, também não são reais. Né? Você não pode sair com o seu cachorrinho, você não pode imaginar um cachorro, botar uma coleira nele e sair passeando. Você vai pro hospício se você fizer isso, né? Você é louco. Verdade. Então, o Mindfulness é isso. O Mindfulness, ele te dá a primeira ferramenta. É essa, te libertar da escravidão dos pensamentos. Ele te proporciona uma mentalidade que eu chamo de, primeiro, a mentalidade consciente. Você acessa a mentalidade consciente. Hoje, a maioria das pessoas está com a sua mente consciente adormecida. Elas estão vivendo no automatismo, no inconsciente. Elas têm padrões que foram criados nos primeiros anos de vida e esses padrões são reproduzidos para a vida inteira. Então, elas não param para olhar esses padrões, elas estão hoje sendo guiadas, né, a maior parte da vida delas sendo guiadas no automático, por todos esses padrões que estão construídos aí. Então, você passa a ser escravo desses padrões. E quando você acessa a mente consciente, você... Opa,
você começa a perceber vários padrões seus que você não percebia, porque você estava com a mente inconsciente, né? Você estava ali sendo escravo da sua mente, indo no embalo. E aí você acessou a mente consciente, você parou, e é comum que na hora que você começa a desenvolver isso, no início você tenha até uma perturbação maior. Por quê? Porque você passa a perceber diversas coisas que você não percebia. Né? Você passa a perceber uma bagunça mental, uma confusão psicológica, né? Você começa a perceber hábitos que são prejudiciais que você não percebia antes. Aí você fica mais perturbado no início. Essa bagunça, ela vai ser saudável, é uma boa bagunça, né? Porque você só pode arrumar uma bagunça se você for lá e olhar para ela, né? Saber como é que ela está. Com certeza. Né? Se você nunca abre sua gaveta para arrumar a sua bagunça, como é que a sua gaveta vai estar organizada um dia? Nunca vai estar organizada, né? Se a mente da gente também, se a gente não for lá jogar luz nela, né, para poder organizar e assumir o comando dessa mente, ela vai estar sempre uma bagunça, e a gente nunca vai conseguir recuperar e organizar essa bagunça, né? Então, quando você acessa a mente pelo mindfulness, pela prática da meditação da atenção plena, você acessando a mente consciente, você acessa logo em seguida a mentalidade livre. Então, você acessou a mente consciente e você também, ao mesmo tempo, está acionando a sua mentalidade livre. Você agora é livre. Esses padrões negativos, esses pensamentos perturbadores, eles não mais têm um poder de te escravizar. Porque agora você está olhando para eles e está vendo que é só uma descarga elétrica na sua cabeça. Você está vendo que é só um eventozinho que vai passar. Não é uma coisa que merece credibilidade nenhuma. Não é a realidade. Duas coisas. Não é a realidade e nem a verdade. Não é a realidade e nem a verdade. Então você pode olhar para isso e rir se você quiser. Você pode rir, olhar para sua mente e rir para sua mente quando você quiser, em vez de chorar, né? Tem gente aí que está chorando a todo momento, porque está pensando coisas que estão gerando emoções negativas, desconfortáveis, e elas são escravas disso, né? Então você, com o mindfulness, você chega na mentalidade consciente, você ao mesmo tempo chega ali na mentalidade que é livre, você se liberta e você passa a acessar uma mentalidade, Carlos, que eu chamo de mentalidade flexível. Então, o que é que acontece na mentalidade flexível? Você para 100% de lutar contra os seus pensamentos. A tendência da gente, o ser humano é o seguinte: o ser humano acha que ele resolve os problemas externos, né, agindo, é sempre na forma proativa de resolver, lutar, né? Mas dentro da mente da gente, a forma de solução de problemas mais prejudicial é esse, de agir, de lutar, de ação, de querer ir ali argumentar com o seu pensamento. Esse é o pior método para você vencer, para você acalmar sua mente, para você chegar numa mente serena, numa mente resiliente. Você precisa praticar a aceitação radical. Na mente da gente, a gente vence as batalhas praticando a aceitação radical. Não é a luta, não é com ação, é com a aceitação radical. Mas essa aceitação radical, ela é muito confundida. As pessoas pensam que eu vou olhar para um pensamento e vou aceitar ele, isso quer dizer que eu concordo com ele. Mas não é. Não quer dizer que você concorda. Vai passar eventos na sua mente, pensamentos de todos os tipos inimagináveis, coisas absurdas, né? A mente da gente cria coisas absurdas, não é isso? Com certeza. E você pode olhar para essas coisas, você pode olhar para elas e simplesmente deixar que elas passem, como eventos mentais. Você não vai argumentar com esse pensamento. Essa argumentação, essa luta constante que as pessoas fazem, que gera a espiral negativa. Porque quando ela olha um pensamento perturbador e ela, em vez de aceitar que aquilo é só um evento mental, que não tem importância, que aquilo não é a verdade, nem a realidade, ela começa a questionar. Aí ela vai, por que eu estou pensando isso? Mas por que, não sei o quê? E aí vai, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a se autodepreciar, começa a abrir outras memórias perturbadoras, vai na infância, fica ligando coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então ela passa a distorcer muito aquele pensamento. Essa luta mental, ela é a luta que causa espirais negativas, que leva as pessoas para a depressão, que leva a pessoa para outras perturbações mentais, muita ansiedade, né? Muita angústia. Então, você acessando a mentalidade consciente, você indo para a mentalidade livre,
em seguida, indo para a mentalidade flexível e dizendo, eu não vou lutar com esses pensamentos. Eu simplesmente vou aceitar de forma radical. Isso não quer dizer que eu concordo, isso não quer dizer que eles são reais, isso não quer dizer nada. Isso é só uma estratégia minha de não querer mais lutar com esses pensamentos, deixar que eles passem do mesmo jeito que eles vieram, que eles vão embora. E aí, quando você consegue fazer isso, você fica muito tranquilo. Você acessa uma serenidade, porque a gente tem fontes de serenidade dentro da gente que estão guardadas, né, as 7 chaves lá dentro, mas tem tanta bagunça em cima, né, tem tanta coisa em cima, soterrando essa serenidade, que a gente não chega a alcançar, a gente não chega a viver essa serenidade, a gente está sempre nessa perturbação mental acelerada, né? Então, quando você acessa a mentalidade consciente, vai para a mentalidade livre, vai para a mentalidade flexível, aí você começa a entrar na programação neurolinguística, que você falou aí. Isso. Que é a PNL. Então, o que é que acontece? Você começa a usar a PNL. O que é a PNL? É uma forma de você programar o seu cérebro pela linguagem. O que é a linguagem? É tudo que você fala, é tudo que você pensa, né? Palavras, né? Tudo que você comunica para as pessoas, né? Tanto verbal quanto até a comunicação, ela é verbal, ela é fisiológica, você comunica pela sua, né? A sua fisionomia é uma comunicação. Se eu estou com um cara feio para você aqui, eu estou passando uma comunicação para você, não estou? Sim, sim. Claro. Se eu estou sorrindo, eu passo outra comunicação, né? Então, a comunicação, ela é todas as ações que você faz. Todas as ações, não só faladas, não só comportamental, mas também pensamentos. Então, você pode usar todos esses mecanismos para programar o seu cérebro, desprogramar hábitos mentais negativos e programar hábitos mentais positivos. Porque a nossa mente, ela trabalha por hábitos. Nós somos escravos dos hábitos, né? O ser humano, desde quando nasce, o cérebro começa a criar hábitos. Porque para o cérebro, um hábito é muito útil, porque economiza muita energia. Você, quando constrói um hábito, você não gasta muita energia, porque vai para a parte inconsciente do seu cérebro, tem uma parte do cérebro da gente chamada gânglios da base, que ela toma conta dos hábitos para a gente e deixa o hábito automático. Então, você não precisa estar pensando muito naquilo. É como no caso de quem dirige, né? Quando você começa a dirigir, você ainda não está com um hábito construído, né? Está tudo ainda no racional. Então, você pensa em cada coisa e você fica ali lento, você fica parado, você fica bem devagar. Quando o hábito começa a ficar condicionado, começa a ficar inconsciente, você faz aquilo muito rápido, você faz aquilo sem pensar, você passa marcha, você nem pensa que está passando marcha, você acelera, nem lembra. Isso é verdade, né? Então, é verdade. Vai ficando cada vez mais inconsciente. Então, o processo de hábitos é um processo de tornar comportamentos inconscientes e eles ficam automatizados lá. E aí é uma mão dupla. Pode ser bom, como pode ser ruim, né? Porque se você tem maus hábitos e eles estão gravados lá, né? Você também está escravo. Você também está escravo. E aí você vai ter que ter um esforço imenso para conseguir reverter esse hábito por um hábito melhor. Você vai criar outro hábito e vai criar esse processo de reverter esse hábito ruim, né, para um hábito melhor, criando novos comportamentos, novos pensamentos, né, e vai atrofiando, né? A palavra é, você atrofia os hábitos ruins e você passa a hipertrofiar, né, aqueles hábitos melhores. E é mais ou menos isso, a resposta aí, essa pergunta que tu fez, eu estendi a resposta já para muita coisa aí. Porque não tem como a gente esgotar um assunto desse em questões de minutos, não tem. Isso é assunto para outra live, para outros momentos. Então, Murilo, na tua visão, o que é resiliência? Depois dessa aula aí, dessa introdução sobre PNL e Mindfulness, então o que é resiliência? Eu acho que aí é o X da questão. Talvez muita gente que está vindo para a live, está frequentando aqui, está entrando na live nesse momento, queira entender de uma maneira mais prática, talvez, o que é resiliência. É uma palavra tão usada hoje, né? Tão usada. Primeiro, eu gostaria de dizer que todo mundo é resiliente, todo mundo tem algum nível de resiliência, tá? Algumas pessoas são mais resilientes, outras pessoas são menos resilientes.
Algumas pessoas, uma parte da nossa resiliência é genética, né? Se você deu a sorte de nascer com a genética, com alguns genes específicos, e eles representam pessoas mais resilientes, que eles surgem, foram ligados a pessoas, a comportamentos mais resilientes, você é um pouco mais resiliente. Mas a grande maioria... Só aproveitando, mas existe isso? Ou seja, a pessoa nasce mais resiliente do que outra? Existe isso? É comprovado cientificamente? Comprovado. Tem certos genes no nosso DNA que ele é mais ligado a comportamentos resilientes. Isso já está mapeado pela genética. Acontece que não é... Mas isso não é uma prisão, tá? Se você não tem esse gene, não quer dizer que você não vai ser uma pessoa resiliente. Porque a maior parte da resiliência, ela vem do seu treinamento, né? Treinamento da sua ação e da sua mente. Então, esse treinamento permite que as pessoas também sejam resilientes. Mesmo que você seja hoje muito frágil, muito frágil, você pode sim ser muito mais resiliente, né? Você tem muito a ser expandido aí em matéria de resiliência. Todo mundo tem uma estrada muito comprida para ser pavimentada em matéria de resiliência. O problema é que as pessoas não treinam, né? A gente na escola, ninguém ensina a gente, né? A escola ensina a gente a passar nas provas, né? A aprender a ler, aprender a fazer a matemática, história, geografia. Isso. Mas ninguém ensina a gente a lidar com adversidades. Ninguém ensina a gente a resolver problemas. Ninguém ensina a gente a lidar com confusão mental. Ninguém ensina a gente a lidar com confusão emocional. Ninguém ensina a gente a canalizar as emoções para soluções. Ninguém ensina a gente a romper espirais negativas. Ninguém ensina a gente a como crescer na dificuldade. Ninguém ensina a gente como se comportar após um fracasso. Mas ensina português, matemática, física, biologia, e a gente sai com várias ferramentas que são inúteis para a vida lá fora. Elas são úteis apenas para a gente poder passar no vestibular e obter uma profissão. Mas esse profissional, né, esse profissional vai até onde? Esse profissional, se ele não teve em casa uma família que proporcionou a segurança e o amor e o acompanhamento, né, perto, próximo, e ele pegou exemplos dos seus pais, que eram pessoas que demonstravam comportamentos resilientes, se a pessoa não tiver isso, ela cresce muito frágil. No primeiro vento, ela desaba, ela não consegue passar em adversidades, ela não consegue passar em desafios. Ela vive perturbada, ela vive ansiosa, ela se acha muito frágil. Então, se a resiliência ela pudesse ser ensinada nas escolas, a gente teria uma sociedade muito mais forte, a gente teria um país muito mais forte. A gente seria muito mais, uma potência muito maior do que a gente é hoje, né? A resiliência, Carlos, para definir a resiliência, né, tem milhares de definições, milhares. Tem autor que diz que ela sequer existe, tem autor que diz que ela não existe. Porque a resiliência a gente pode chamar o seguinte, em uma palavra só, recuperação, né? Resistência e recuperação. A gente pode dizer isso. Resiliência é a sua capacidade de se recuperar, tá? E a sua capacidade de resistir. Isso é uma definição de resiliência, eu considero limitada, porque a resiliência é muito mais do que isso, tá? Resiliência não é só a sua capacidade de resistir, nem é só a sua capacidade de se recuperar. Mas, principalmente, a resiliência é a sua capacidade de crescer, de vencer desafios, de buscar coisas novas, de olhar para a fronteira do desconhecido e dizer, eu vou desbravar isso aqui. É olhar para a selva da vida e dizer, eu vou encarar essa selva. Eu não vou ficar aqui no meu mundinho, aqui trancado no meu quarto com medo. Então, veja, a pessoa que é resiliente, ela é uma pessoa não só que se recupera, ela não é só uma pessoa que resiste à adversidade, né, ao estresse, mas ela é principalmente uma desbravadora. É uma pessoa que está sempre jogando a fronteira dela para frente. O limite dela está sempre sendo ampliado. As pessoas hoje, as pessoas criam fronteiras mentais de, até aqui eu posso, até aqui eu não posso. As pessoas resilientes, elas dizem assim, a minha fronteira hoje é essa, mas é só hoje. Porque amanhã eu já vou estar mais forte e a minha fronteira já vai estar maior. Essa fronteira que é hoje, ela é só temporária. Então, uma característica muito forte das pessoas resilientes é a capacidade delas perceberem a temporalidade das coisas, elas analisarem a longo prazo a vida e todo o contexto onde elas estão vivendo. Então, veja, se você hoje, Carlos, você mora numa casa aí, de repente, se você só olha para a sua vida aí agora, nesse momento, você não vê o além, né? Se você não expande as suas fronteiras para ver mais 10 anos à frente, 20 anos à frente,
e você não alimenta dentro de você as suas forças para que você seja mais resiliente para alcançar isso, você vai ficar preso a esse mundo aí durante toda a sua vida. Então, a resiliência, ela é, vamos lá, vamos recapitular, capacidade de você se recuperar quando você sofre uma grande adversidade. Tá? Por exemplo, você é demitido quando você perde um parente, quando você, por exemplo, passa por uma traição, né? Um cônjuge, um marido, seu, esposa, lhe trai, você fica ali perdido, desorientado, né? Que mais? Um acidente, né? Uma doença grave. Essas coisas, elas são a matéria-prima, elas são a arena de trabalho da resiliência, né? Eu gosto de dizer assim que a arena de treinamento da resiliência é a arena da adversidade. Se não tiver adversidade, não tem resiliência, né? E se não tem adversidade, se você não enfrenta a adversidade, como é que você cresce? Como é que você cresce? A adversidade é uma bênção, Carlos. A adversidade na vida da gente é uma bênção. Pessoas que não passam por adversidades quando criança, que elas recebem, são mimadas, crianças mimadas, aquelas mães que são mãe coruja demais, né? Que fazem tudo, não deixa o filho fazer nada sozinho, não deixa o filho, né, correr nem o mínimo de risco possível, então faz a criança viver numa bolha. Mãe coruja, faz a criança viver numa bolha. O que é que acontece com essa criança quando ela cresce? O que é que você acha? É complicado. Ela é uma criança frágil. Vai ser um adulto frágil, né? Então, para as mães aí que vão ver essa aula, deixem seus filhos passar por adversidades controladas. Deixem eles resolver muitas coisas sozinhos. Né? Coloquem obrigações para eles. Né? Deixem eles quebrar a cara, algumas vezes, com coisas pequenas. Né? Porque aí eles vão absorver esse estresse, eles vão absorver essa adversidade e vão crescer. Né? Vão criar lá aquela armadura deles, vai se fortificando, né? Vai ficando mais forte como ser humano. Né? E é isso, quando você tem uma mãe muito curiosa, eu tive uma mãe assim, minha mãe era muito cuidadosa, protetora demais, não pode, não, é perigoso, e não podia quase sair de casa. Né? Então, esse tipo de criação é uma criação que prejudica muito a nossa resiliência. Eu já me perdi do assunto que a gente estava falando aqui. Se preocupe não, se preocupe não. Tem uma perguntinha pra gente, de Hellisson, nosso amigo. Ele fez uma pergunta, ele disse, eu estou na área e vou perguntar. Daí a pergunta, resiliência pode se considerar como equilíbrio emocional? Ou não tem nada a ver? Com certeza. Porque, veja, o componente resiliência é o componente que vai mexer com a sua mente, com o seu corpo, com o seu espírito e com o seu emocional. Ó, mente, corpo, espírito e emocional. Se eu tenho um pilar desse fraco, os outros também são também fraquejos, tá? Então, veja, a emoção, ela significa, ela vem do latim, significa emovere, significa mover para fora, se mover, se movimentar, significa isso. Carlos, toda tua ação, ela tem uma emoção por trás. Tudo que tu faz, tá com fome, você sente uma emoção para ir lá se alimentar. Você quer falar com uma pessoa, você sente uma emoção porque você quer falar com a pessoa. Você, sem emoção, você é um zumbi, né? Você é um completo zumbi. E quando a gente passa por uma adversidade, o nosso emocional é que toma conta, né? Quando a gente passa, por exemplo, por uma situação de, vamos dizer, você está sendo, de repente, você vai ser assaltado. Quando o assaltante chega em você, o que é que acontece? O seu cérebro, ele percebe isso, e tem uma região do cérebro da gente chamada amígdala cerebral, né? É uma pequena parte do nosso cérebro emocional, que essa parte do cérebro, ela é responsável pelas nossas emoções e, principalmente, a reação que a gente tem de luta ou fuga. Sempre que a gente se depara com ameaça, e essa parte do cérebro da gente fica procurando ameaça 24 horas, ela liga a reação de luta ou fuga. Então, o seu corpo recebe uma descarga, né? Primeiro ela sequestra o seu cérebro. É tanto que tem um mecanismo chamado de sequestro da amígdala. Então, ela sequestra teu cérebro. Tu já não consegue pensar racionalmente como antes. O teu emocional assume o comando. E aí tu recebe uma descarga de hormônios de estresse, adrenalina,
no teu corpo, né? O sangue vai para os membros para você poder correr ou lutar, e você ali tem uma reação emocional. Acontece que essa reação salvou a nossa vida durante milhares de anos, né? Porque a gente, nossos ancestrais na selva, né, precisavam muito dessas emoções para poder sobreviver. Mas hoje em dia, as ameaças não são mais aquelas, né? A gente está vivendo um mundo moderno. A gente está em casas aqui confortáveis. Todo mundo tem suas casas confortáveis. A gente não está mais dormindo na caverna. Né? A gente não tem o medo de ser comido por uma onça a cada segundo, né? Não tem mais esse risco. Então, veja, esse equipamento cerebral que desenvolveu esses mecanismos de resposta, luta ou fuga, de alto estresse, ele ainda está dentro da nossa estrutura da mesma forma que estava há milhares de anos. Então a gente está usando, veja, é como se a gente estivesse usando um equipamento completamente desatualizado para a nossa vida hoje. É por isso que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque o cérebro ele está constantemente estimulado para buscar ameaças. Ele tá sempre buscando ameaças, sempre buscando ameaças. E essas pessoas que ficam buscando cada vez mais ameaças, porque o mundo está tão inseguro, tão acelerado, tão conectado, está tendo uma descarga tão grande de informação, né, negativa, isso vai criando na mente da gente uma nuvem, né, uma nuvem de preocupação incrível, que está levando as pessoas a viverem com a amígdala, que só deveria ser acionada para situações de real ameaça, para que a pessoa consiga fugir. As pessoas hoje, Carlos, estão vivendo com a amígdala acionada 24 horas por dia. Então, esses hormônios eles estão todos sendo desorganizados. Está comprometendo todo o sistema imunológico das pessoas. Por isso que as pessoas vão cada vez mais adoecer mais e cada vez mais sentir mais perturbação mental. Então, a inteligência emocional é um pilar muito forte, muito importante. A inteligência emocional ela é desenvolvida quando você utiliza a parte do seu cérebro, que é a parte do córtex pré-frontal, a parte da frente do seu cérebro, para levar uma inteligência, a gente pode chamar, levar uma certa inteligência, uma comunicação. Então, a parte frontal do seu cérebro, que diz eu quero ou não quero racionalmente, que escolhe racionalmente as coisas, pode ser fortalecida para que suas emoções, elas não sejam, você não pode eliminar suas emoções, mas você consiga gerenciar. A palavra é essa. Inteligência emocional significa a sua capacidade do seu córtex pré-frontal de gerenciar as suas emoções com mais sabedoria. Então, quanto mais você trabalha o mindfulness, principalmente o mindfulness, tem estudos, Carlos, que comprovam, estudo de Harvard, inclusive, com ressonância magnética, eles registraram alterações cerebrais. A estrutura do cérebro da gente foi mudada por meio da prática do mindfulness. A comunicação porque a nossa parte do córtex pré-frontal se comunica com a amígdala, a parte que está sempre buscando ameaças e deixando o corpo preparado para a defesa. Quando a pessoa é uma meditadora, foram feitos exames de ressonância magnética e detectaram que a parte pré-frontal do cérebro da gente se comunica mais fácil com a amígdala em pessoas que praticam mindfulness. Então, você pode treinar, então isso é um treinamento da inteligência emocional na prática. Fazer mindfulness com frequência te faz muito mais inteligente emocionalmente, te faz muito mais resiliente. Olha lá, que legal, que legal. Rapaz, a gente fica, sabe, embasbacado com tanto conhecimento. Rapaz, é muito bom. Pena que a gente só tem 20 minutinhos, mas eu vou tirar até daqui do roteiro, porque tem pergunta aqui e vamos embora. O povo tá perguntando, vamos embora. Resiliência é um estilo de vida, deixa eu ver. É um estilo de vida ou um conforto mental? Estão perguntando aqui. Boa pergunta. Boa pergunta. A resiliência é um modo de olhar para você e de olhar para o mundo. Então, a gente pode dizer que resiliência é sim um estilo de vida. É um estilo de vida que proporciona conforto emocional. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer para que você seja mais resiliente é olhar para si mesmo e começar a perceber, peraí, como é que eu me vejo? Eu me vejo como uma pessoa frágil, indefesa, uma pessoa que não suporta a adversidade, eu me vejo como uma pessoa que não pode enfrentar nada, ou eu me vejo como uma pessoa forte, eu me vejo como uma pessoa capaz, eu me vejo como uma pessoa que pode crescer, que pode aprender, que pode evoluir,
que pode cair e que pode levantar sem ser destruído, né? Você pode cair, você pode se ralar, você pode se machucar sem morrer, né? Você tem essa capacidade de enfrentar, você tem essa capacidade de impor sua vontade ao mundo, né? Que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas estão aí enjauladas em limites muito estreitos, né? Vivendo vidas muito limitadas. Então, a partir de um treinamento de resiliência, um acompanhamento de perto, você consegue expandir muito essas fronteiras, né? E trazer aí um estilo de vida, assim, transformar isso num estilo de vida, que é a grande coisa. É a grande coisa. O curso que eu estou preparando para lançar em breve, acho que no final do próximo mês ele vai estar pronto, é justamente para criar um estilo de vida novo, tá? Esse Vida Antifrágil, que é desse canal aqui que eu tenho, é justamente isso. A vida antifrágil, essa palavra antifrágil aí, ela foi criada pelo escritor Nassim Taleb, é um autor best-seller mundial, é um autor muito respeitado no mundo, e ele criou o livro dele é Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Então, veja, existem coisas que se beneficiam com o caos. E isso é uma possibilidade que a maioria das pessoas corta das suas mentes. A maioria das pessoas acha o quê? Quando passa uma adversidade, elas consideram que ou elas vão se ferrar, vão se quebrar, vão se lascar, né? Ou que elas vão, no máximo, sobreviver. Pouquíssimas pessoas, Carlos, têm o poder de olhar para isso e dizer, eu posso crescer com essa adversidade. Isso aqui não só tem coisa ruim, não. Então, a adversidade provoca o crescimento, em vez de lhe quebrar, em vez de lhe limitar, né? Ela provoca o seu crescimento. Por quê? Porque ela desperta em você, o Horácio, um filósofo romano, ele tem uma frase que é perfeita, que ele diz o seguinte, a adversidade desperta em nós capacidades que em tempos tranquilos ficariam adormecidas. Veja, se você não é testado, se você não entra para um treinamento da vida, né? Uma arena da vida que joga você no seu colo uma grande adversidade, se ela não força o seu desenvolvimento, você não se desenvolve. Então a adversidade ela acaba vindo como um grande remédio aí. Se a gente olhar, tem uma grande ironia da adversidade que é o que a gente mais tenta evitar na vida, é o que mais faz a gente crescer na vida. Que as pessoas buscam muito conforto, buscam muita segurança, fogem muito do desconforto, né? Fogem muito da insegurança e, na verdade, é justamente o que elas fogem que mais as faz crescer. Então, as pessoas que têm fome de desafio, as pessoas que têm fome de crescimento, as pessoas que não têm medo de encarar o novo, as pessoas que não têm medo da incerteza, elas conseguem absurdamente crescer em qualquer situação. E eu gosto de dizer muito nos meus cursos, assim, a resiliência é a capacidade de você aprender e crescer em qualquer situação. Porque, veja, crescer para fora, muitas vezes a gente não pode, mas crescer para dentro, crescer interiormente, em espírito, crescer nossas virtudes, crescer com nosso caráter, fortalecer nosso caráter, isso aí só depende da gente e em qualquer situação. Não depende de nenhuma situação exterior. Só depende da gente. Então, nesse momento, quem está aí hoje desesperado, quem está aí hoje pensando, talvez, até em tirar a própria vida, né, com depressão, com tristeza, não está enxergando uma luz no fim do túnel, eu quero dizer para essas pessoas que elas têm opção. Quero dizer para essas pessoas que há uma luz no fim do túnel, sim. Mesmo que elas não consigam enxergar agora, mas há essa luz no fim do túnel. E esse caminho é um caminho de você começar a crescer interiormente. Você entender que a minha hoje, o meu nível de consciência hoje, o meu nível de aprendizado hoje, ele está me permitindo chegar só até esse tipo de situação. Se eu expandir o meu interior se expande. Se eu expandir o meu exterior se expande. Se eu cresço em virtudes, se eu cresço em bondade, em gratidão, se eu cresço em sabedoria, se eu cresço em coragem, se eu cresço em persistência, os meus resultados vão ser completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí é uma grande inversão que a gente vê hoje na sociedade e que vem gerando aí níveis epidêmicos de depressão. Né? A gente passa por uma sociedade que ela avança em tecnologia, avança em conforto, né? E ela avança mais em depressão, em ansiedade. O que é que está acontecendo? Então, o conforto e a tecnologia, né? Tanto na saúde, tanto
nas comunicações que a gente está tendo. A gente fazendo uma live aqui agora, né? Isso aqui era impossível há poucos anos, né, atrás. Então, quanto a gente tem hoje de oportunidade e como a gente hoje está sendo cada vez mais infeliz. E o motivo disso, Carlos, é que as pessoas estão procurando a felicidade no lugar errado. As pessoas estão procurando a felicidade no lugar errado, porque a felicidade ela não está externa a ninguém. Você não pode jamais condicionar a sua felicidade a outras pessoas, a situações, a promoções no trabalho, a quantidade de dinheiro que você ganha, a quantidade de amigos que você tem, a quantidade de likes que você recebe. Não importa isso. Não importa se tem 10 pessoas, se tem 11 pessoas online aqui, não importa isso. O que importa é que a gente está aqui, Carlos, hoje fazendo o que a gente quer fazer. A gente está aqui fazendo o que a gente gosta de fazer. Se a gente viver justamente fazendo o que a gente gosta de viver, fazer, olhando para dentro da gente, se desenvolvendo internamente, contribuindo para as pessoas, independente do que acontece fora da gente, independente dos resultados, independente do que vem de resultado ou não, se a gente só está satisfeito com o nosso potencial, se a gente está focado só em crescer interiormente, independente do que aconteça exteriormente, até o final da nossa vida, até fechar a tampa do nosso caixão, a gente consegue viver uma vida muito mais feliz, a gente consegue viver com muito mais tranquilidade, a gente consegue ter resultados muito melhores e a gente consegue alcançar uma vida de propósito e de sentido. Porque o Viktor Frankl, Carlos, que é um grande psiquiatra, escreveu um livro Em Busca de Sentido, ele criou uma metodologia, uma psicoterapia chamada logoterapia, que é uma terapia do sentido, que busca despertar o sentido da vida das pessoas. Ele concluiu que uma grande parte das pessoas que chegam nos consultórios precisando de tratamento psicológico não são pessoas que estão com doença mental, transtorno mental. São pessoas que estão passando por um vazio existencial. Uma grande quantidade dessas pessoas, o percentual eu não me recordo agora, mas o percentual grande dessas pessoas era simplesmente, Carlos, um vazio existencial. Essas pessoas não encontravam sentido em nada. Elas simplesmente não sabiam o que fazer da vida e estavam ali imersas numa grande perturbação que a vida tomou conta. Então, eu digo a vocês agora que estão aqui olhando, que o sentido da vida de vocês, ele é encontrado quando você começa a servir a sociedade, servir as pessoas, se dedicar mais ao seu trabalho, se dedicar mais a uma causa maior do que você. Então, escolha uma causa maior do que você, escolha algo que não está em você. E o Frankl fala isso, para você achar o sentido da sua vida, você tem que sair de você. Não é olhando para você, que isso é inverso do que muitos coaches pregam por aí, Carlos. E por isso que tem muita gente que passa por processo de coaching e não tem resultado de nada na vida. Continua com o mesmo vazio. Não é olhando para dentro de você que você encontra o sentido da vida. Você deve desenvolver seu interior, mas você só encontra o sentido da vida quando você sai de você, que é servir, que é trabalhar, que é ajudar pessoas, que é ajudar uma causa maior do que você, que é se entregar para algo maior que você. Quando você acessa isso, sua vida ganha mais sentido. O Frankl fala que até amar uma pessoa, né? Frankl fala que amar uma pessoa também é uma forma de você dar sentido. Então, amar uma pessoa, ter um projeto, ter uma ocupação, se dedicar a uma causa maior, tudo isso são coisas que geram sentido na vida da gente. Então, hoje as pessoas estão muito preocupadas. Eu sei que tem muita gente com um estresse muito alto, né, Carlos? Tem muita gente muito nervosa. Então, eu queria pedir para as pessoas fazerem uma inversão radical de foco. Quem está hoje nervoso, quem está hoje preocupado, quem está hoje sem controle, achando perdido no meio desse caos, dessa pandemia, faça uma inversão radical de foco. A partir de amanhã, você acorda e você não vai mais pegar o celular, entrar no WhatsApp e ficar olhando notícias. Você não vai fazer mais isso. Porque ao fazer isso, você olha para o que tem de mais baixo nível na vida, que é notícias negativas, que é bate-boca, que é xingamento. Então, ao acordar, quero deixar para essa orientação, essa dica, eleve seu espírito, eleve o seu foco. Essa inversão radical de foco é você inverter o foco das coisas terrenas, das coisas
sensitivas, né, das coisas mais básicas, mais corriqueiras, para as coisas mais elevadas, para sentimentos mais elevados. Então, abra o olho e alimente um sentimento de gratidão profundo. Primeira coisa, se abrir o olho, porque abrir o olho é um milagre. Milhares de pessoas morrem dormindo. Verdade, verdade. Todos os dias, milhares de pessoas morrem dormindo. Milhares e milhares e milhares. Se você abrir o olho, você não foi uma delas. Isso já merece um sentimento de gratidão. Se você checar as pessoas mais próximas da sua casa, seus familiares, seus amigos, e eles também não tiverem morrido, também é mais um motivo grande de gratidão. E se você, durante o dia, não tiver morrido, porque a qualquer momento você pode ter um ataque cardíaco, alguém pode ter um acidente, você também pode morrer. Se você chegar em casa, no final do dia, vivo e com saúde, mesmo que esteja sem saúde, mas vivo, porque a saúde a gente perde e recupera, né? Se você tiver, mais uma vez, seja grato. Esse sentimento, Carlos, de gratidão, ele reflete em vários aspectos da nossa biologia, em vários aspectos do nosso corpo. Tem pesquisas que comprovam que a gratidão, ela melhora diversos indicadores de saúde. Eu não estou com isso. Pode fazer uma live depois só sobre isso, mais para frente. Vamos marcar. A gratidão, ela é uma das principais virtudes que uma pessoa resiliente apresenta. Se ela consegue manter isso, se ela consegue manter a gratidão por existir, que é a primeira gratidão, tá? Tem gente que fica assim, esperando ganhar alguma coisa, ou esperando ter um certo carro, isso, uma certa casa, um certo tipo de marido, um certo tipo de benefício, para ser grato, né? Mas se a pessoa conseguir ser grato com nada, ser grato pela existência, que é a principal e mais profunda gratidão que tem, ser grato pela sua existência, pela existência das pessoas e pela existência desse mundo incrível, pela natureza incrível. Se a pessoa consegue fazer isso, ela é muito mais resiliente, ela tem um nível de resiliência muito maior. Então você perceba que essa é uma força do espírito. A gratidão é uma força do espírito. Quanto mais você desenvolve, mais forte o seu espírito fica. Porque, Carlos, o corpo da gente vai apodrecer em breve. A gente morre um pouco a cada dia, não é isso? Verdade, verdade. A gente não percebe, a gente não costuma se dar conta, mas eu não quero ser pessimista, eu quero só dizer a realidade da vida. Cada dia mais é um dia menos. Não é isso? Então é melhor você passar um dia, é melhor você viver um dia a mais com gratidão, ou você perder esse dia reclamando, com negatividade, xingando, tomando conta da vida das outras pessoas. Então a hora, Carlos, agora é a hora de assumir o comando. Quem está ouvindo essa live agora, é a hora de assumir o comando da sua vida. É hora de criar uma rotina espiritual para elevar o seu espírito cada vez mais. Porque quando o seu corpo adoece, quando o mundo está em caos, é a força do teu espírito que consegue te manter firme. É a força do espírito que consegue alimentar a chama da resiliência dentro de você e que consegue fazer você atravessar esse inferno, atravessar esse deserto e não parar. Eu tenho uma frase até muito marcante do Churchill, que foi o primeiro-ministro britânico que conseguiu derrotar o Hitler, né? Conseguiu vencer a Segunda Guerra junto com os aliados, que diz assim: se você estiver atravessando o inferno, não pare de andar, porque ele vai passar. Uma das principais características dos resilientes, Carlos, é o otimismo. Se você consegue se manter otimista, e otimismo não é pensamento positivo, aquele pensamento positivo bobo. O otimismo é a capacidade de você olhar para a realidade e não maquiar a realidade. Você olhar para a realidade e, primeiro, aceitá-la. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer agora, essa pandemia, ela existe. Ela é real. Isso não é uma invenção, isso não é uma conspiração, né, do mundo contra o mundo. Não é. Ela existe, é real. Milhares de pessoas estão morrendo. E isso é a realidade. A primeira coisa é, tem muita gente que ainda está brigando contra isso, não querendo acreditar, não querendo aceitar, se perguntando por que isso agora, por que isso, por que logo agora. E esse tipo de pensamento de não aceitação rouba uma energia incrível que a pessoa poderia usar
para fazer aquilo que ela pode fazer, para aquilo que está no controle dela fazer. Então, a primeira coisa, aceitação radical. Tem uma frase do filósofo estoico Epiteto. Esse filósofo, ele era escravo lá em Roma, e ele foi liberto e ele se tornou um filósofo, um professor, um dos filósofos mais marcantes, mais importantes do estoicismo. Ele diz o seguinte: não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida tranquila. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. E assim, dessa forma, você terá uma vida tranquila. Pois é. Primeiro passo do otimismo, olhar para a vida como ela é. Essa é a minha vida. Eu estou aqui nessa casa, essa é a minha circunstância atual, né, Carlos? Eu trabalho com isso, eu tenho essa situação. Então, esse mapeamento inicial da realidade, que a maioria das pessoas ainda não fez, a maioria das pessoas não se deu conta da realidade e onde está. Então, mapear essa realidade, aceitá-la e converter toda a energia que estava sendo desperdiçada, jogada no lixo, para uma atitude construtiva. Existem 2 tipos de pessoas aí, aliás, 3 tipos de pessoas que a gente vai identificar muito claramente nessa crise, nessa pandemia. Existem aquelas pessoas que vão se destruir, né, que vão ficar perturbadas emocionalmente, mentalmente, vão aí adoecer literalmente, né? E, infelizmente, esse número vai ser muito alto. O número de pessoas que vão desenvolver depressão e o número de suicídios vai bater um pico esse ano, com certeza, muito alto. Isso é fato. Todo ano, Carlos, cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam no mundo. No Brasil, são cerca de 13 mil pessoas por ano. A ansiedade também, no Brasil, bate recordes. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo. O país que tem um nível de transtorno de ansiedade maior do mundo todo. São quase 20 milhões de pessoas, quase 20 milhões de brasileiros que vivem hoje com transtorno de ansiedade. Por que será? Então, porque as pessoas elas estão cada vez se fragilizando mais, sabe, Carlos? Cada vez menos cuidando da sua mente, cada vez menos cuidando das suas emoções e cada vez mais buscando essas coisas externas que eu falei. Essas coisas que o budismo chama de preocupações mundanas. O budismo chama buscar o reconhecimento, buscar a aceitação, buscar a riqueza material. Essas buscas são buscas que levam para uma miragem de felicidade, uma miragem, um falso caminho de felicidade. Levam, na verdade, quando elas chegam lá e elas tiram o véu, elas veem que não é a felicidade que está ali, é a frustração. Então elas vão ter que sempre estar buscando mais alguma coisa, e essa busca nunca acaba, porque ela nunca está direcionada para a direção certa. Elas estão buscando coisas muito materiais externas, estão buscando reconhecimento, estão buscando fama, estão buscando conforto e estão esquecendo de olhar para o baú de tesouro que elas estão pisando todo santo dia e elas não conseguem perceber, que é a sua resiliência interna, a sua paz interna, que está lá dentro dela, que só precisa ser acessada. É como se fosse um diamante, Carlos, que está lá coberto por uma crosta de pedra, porque o diamante, quando você pega ele não vem bonitinho como a gente vê, né? Ele tem que ser lapidado, né? Trabalhado, isso. Se você botar aí no Google um diamante bruto, você vai ver uma foto, é uma pedra. É uma pedra feia. E esse diamante, ele lapidado, né? Ele lá, lapidado muito, e a lapidação é um processo doloroso. Então, as pessoas que querem ser lapidadas, que querem crescer, têm que enfrentar certos sofrimentos, têm que enfrentar certas dores. E esse processo de lapidação, ele vai tirar toda essa sujeira, né? Vai tirar toda essa parte do diamante que não interessa e vai deixar uma pedra muito bonita. Então, cada um de nós tem um grande diamante dentro da gente. Esse diamante está encoberto por essa crosta de pedra, né? essa crosta aí de coisa que não ajuda, de negatividade, né? De fragilidade, que a gente pode ir removendo com o passar do treinamento, né? Treinando a mente, treinando o corpo, treinando as emoções e treinando o espírito, a gente consegue fazer aí
uma pessoa muito mais resiliente. E eu queria também deixar outra dica, Carlos. É que agora, nesse momento, todo mundo desacelerou. No momento em que todo mundo desacelera, você vê as coisas melhor. Não é? Quando você está num carro e você está lá a 200 por hora, você vê pela janela, você não consegue distinguir quase nada, né? Verdade. Mas se esse carro está a 10 km por hora só, você consegue olhar tudo, né? Isso. Meus detalhes. Então, esse momento agora é o momento que a gente parou a velocidade e a gente está com uma visão diferente. E essa oportunidade é única. É única. Quem está perdendo essa oportunidade de olhar com calma as coisas que não olhava antes e de fazer um ajuste biográfico na sua vida para elevar, né, o seu espírito, elevar a sua biografia de vida para que chegue no final e possa olhar para o que viveu de uma forma muito mais, com muito mais sentido, né, com muito mais propósito, com muito mais significado, né? É a hora de fazer esse ajuste. Então, esse momento eu quero deixar a dica para todo mundo que está aí agora. Quais são as coisas agora que você está vendo com mais facilidade, porque você está menos acelerado, que você não quer mais? Quais são os ajustes que você vai ter que fazer? Quais são os cortes? Quais são as lapidações que você vai ter que dar, que você vai ter que cortar na pele, né? O diamante lapidado, ele é cortado na pele mesmo. O que é que você vai ter que fazer nesse momento para ajustar a sua biografia, para elevar a sua biografia, elevar o seu padrão de vida, né? Para crescer mais interiormente. Então, essa é a hora de fazer isso. É a hora de fazer novos compromissos. A gente tem compromissos diariamente. Todo dia você acorda e você passa um dia cumprindo certos compromissos. Então, é hora de olhar quais são os compromissos que você está cumprindo. Qual é a sua lealdade? Qual é a hierarquia de lealdade que você tem nos seus compromissos, que são os seus valores? Então, o que é que você está trabalhando? O que é que você está defendendo? Né? Que coisas você está lutando contra e que coisas você está defendendo? O que você está se aproximando e o que você está se afastando? É hora de pensar muito sobre isso. Esse momento é ótimo. A gente tem tempo sobrando, a gente tem velocidade reduzida, a gente tem aí ferramentas na internet disponíveis, tem profissionais que podem atender as pessoas, que podem dar um suporte maior. É hora de fazer esse cultivo principal, esse cultivo do espírito, né? Sair do domínio, o simples domínio da carne, o simples domínio do corpo físico e ir para o domínio do espírito, porque ele é muito mais forte. Né? Perfeito, perfeito. Murilo, são 3 perguntinhas que eu quero sintetizá-las, fazer uma só, tá? Certo. E aí você me dá um resumão sobre essas 3 perguntas. Seriam elas: como desenvolver a resiliência? Quais as virtudes da resiliência? E por que a resiliência é importante? Um resumão dessas 3 perguntas. Vamos lá, recapitulando. Como desenvolver a resiliência? Quais são as virtudes da resiliência? E por que a resiliência é importante? Tá. Vou começar dizendo quais são as virtudes da resiliência. Tem muita virtude, tem muita. Então, tudo que, na verdade, acaba contribuindo, acaba te fortalecendo, pode ser considerado uma virtude da resiliência. Eu gostaria de destacar algumas aqui, são 10, e eu vou falar para vocês. A coragem. A coragem talvez seja a primeira das virtudes. O Aristóteles, ele disse que a coragem é a primeira de todas as virtudes, porque ela garante todas as outras. Então, se você tem coragem para agir, se você tem coragem para pensar, se você tem coragem para avançar, se você tem coragem para mudar e vencer o medo, porque o medo é o que faz a gente ficar paralisado. Então, a coragem vence o medo. Essa é a primeira virtude que eu destacaria. Depois, a responsabilidade. É você dizer: eu assumo a responsabilidade por minha vida. Eu assumo a responsabilidade pelos meus resultados. Eu não procuro culpados, eu não estou reclamando. Eu aceito os resultados que eu tenho agora e me responsabilizo por mudar isso, porque a vida é minha, e se a vida é minha, a responsabilidade é minha. Tive uma doença, não tive saúde, enfim. Isso tudo é verdade. Isso tudo é verdade. Mas você usar isso como uma desculpa para você não buscar superar isso é uma grande burrice, na verdade, né?
Você não ser responsável é uma grande burrice, porque você não consegue evoluir. Existe na vida, Carlos, uma equação, a equação de causa e efeito. Quando você diz que é responsável, você se coloca como causa. E quando você se coloca como causa, você pode trabalhar nisso para gerar um novo efeito. Quando você diz, quando você terceiriza a culpa, quando você coloca a culpa para outras pessoas e vive repetindo isso, né? Pode perceber que a pessoa que não é responsável, ela vive falando isso para todo mundo. Toda discussão, mesa de bar, almoçando com a família, está sempre repetindo aquela mesma história, aquela mesma ladainha. Então, não importa se alguém foi culpado pela sua situação atual. Não importa. Importa o que você vai fazer com essa situação. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele fala, não importa aquilo que fizeram com você, mas aquilo que você faz com o que fizeram com você. Então, o momento sempre é um momento de você olhar para a sua responsabilidade, independente do que fizeram com você, e dizer, o que eu faço com isso? É você assumir o comando do barco. Se você deixa o barco sem comando, o barco vai bater nas pedras, o barco vai naufragar. Então você segura o leme do barco, o timão do barco, e diz, o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço com isso? Então a frase é sempre essa, a frase mestra é, eu assumo o controle da minha vida. Eu assumo a responsabilidade. Eu estou preparado para assumir a responsabilidade e encarar. Eu estou no comando da minha vida. Eu estou no comando da minha vida. Tá? Outra característica, a proatividade. A pessoa resiliente, ela é proativa, né? Ela age, ela resolve, ela busca soluções, ela não fica paralisada, né? Flexibilidade é outra característica importante. Flexibilidade mental, flexibilidade emocional e flexibilidade comportamental. Tem gente que está cheia de certeza absoluta, tem gente que está cheia de compromissos que não podem ser flexibilizados. Tem gente que só tem um modo de pensar na vida. E isso é fatal. Que a visão de túnel, ela é fatal, porque o mundo muda muito. O mundo é muito dinâmico. Se você não for dinâmico como o mundo, você se quebra. Você se torna obsoleto, né? Você é engolido pelo mundo. Então, uma das características principais da resiliência é a flexibilidade. Então, desenvolva a sua flexibilidade, abra a criatividade. Pare de se pegar numa única verdade, pare de querer estar sempre certo, né? É muito mais provável que você esteja errado do que certo. Veja, é muito mais provável. Por mais que você seja inteligente, eu repito muito isso para mim, é muito mais provável que eu esteja errado do que esteja certo. Se você pensar assim, você vai crescer muito, porque é só a partir do reconhecimento da sua ignorância que você busca sabedoria. O cara que está sempre certo, ele não acha que precisa aprender mais nada, né? Então ele não procura mais nada. Nada entra. É como a xícara de chá, né? Tem o sabedoria do budismo que diz que você está lá, se você está com uma xícara de chá cheia, né? O aprendiz foi lá para o mestre e queria aprender sobre o budismo, chegou cheio de ideias, na verdade queria aprender, mas estava parecendo que queria ensinar o mestre. E aí o mestre disse, não tem como lhe ensinar, porque a sua xícara já está cheia, né? Não tem como colocar mais nada aí dentro. Você tem que esvaziar essa xícara. Então a gente tem que estar sempre, a gente tem que andar sempre com a ideia de que a gente é uma xícara vazia para crescer. Serenidade é outra característica da resiliência, importantíssima. A capacidade de a gente manter o nosso gerenciamento sobre as nossas emoções e manter a tranquilidade para poder pensar com clareza. Otimismo, né? Pensar que você pode vencer, pensar que apesar da circunstância ser ruim, ela é passageira, você tem capacidade para vencer, você tem capacidade de superar, então é acreditar em si, mesmo quando ninguém mais acredita. Então, mesmo que ninguém acredite em você, você acredita em você. E se alguém tiver que não acreditar em você, que não seja você, que seja outras pessoas. E que você esteja blindado contra essas outras pessoas, para que a descredibilidade delas não afete o seu otimismo. Então, se blinde contra o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas falam sobre você. Se blinde. O que interessa é o que você pensa sobre você, né? Tem uma frase que diz que caráter e reputação. Reputação é o que as outras pessoas pensam de você. Caráter é o que você pensa de você. Então, se preocupe com o seu caráter. Não se preocupe com a sua reputação. É o que você pensa e o que você faz sobre você. Persistência. Persistência, para mim, é uma das mais importantes. A capacidade de cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Você sempre... Eu tenho muito comigo essa frase. Você sempre tem força para dar mais um soco. Você sempre tem força para levantar.
sempre tem energia aí dentro. Quando a gente pensa que não tem energia, tem energia. O corpo humano é incrivelmente, a força do corpo humano é incrível. Tem pessoas aí que enfrentaram 30 dias, que caem, vai para uma escalada, né? Tem um filme até que eu esqueci agora o nome, o cara fica preso numa pedra, né? Ele passa mais de 20 dias preso com o braço na pedra, sem ter comida, água, 147 nada. horas. 147 horas. Então, veja o quanto isso está. Quantos dias? 147 horas. C2. Daí, 6 dias, 6, 7 dias, uma semana, o cara lá, sem comer, sem beber nada. O quanto de energia tem ali, né? Tem muitos outros casos, né? Que o ser humano consegue ficar 20, 30 dias até sem comer. Então, a gente acha que a gente não tem essa energia, né? A mente da gente, ela engana muito a gente. Não acredite na sua mente. Ela te engana muito. Então, não acredite em tudo, duvide de tudo. Tá? E um princípio muito importante, duvide de tudo. Duvide de tudo da sua mente. O que ela determinar, se ela determinar algo com certeza absoluta, você sabe que está errado. Você sabe que está errado. As certezas absolutas são muito poucas, Carlos. A certeza absoluta que a gente tem é que a gente vai morrer. Essa você pode ter, você pode alimentar essa. Alimente essa com certeza, mas fora isso, você tem pouca certeza absoluta na vida. Persistência, já falei. Presença, outra virtude. Se você não está presente, você não está no comando da sua vida. Se você não está presente, você não está no volante. Se você está ausente do volante, sua vida está indo para um lugar que ninguém sabe para onde é. Nem você, muito menos você. Então, a presença é mão no volante. Presença significa mão no volante. Significa você direcionando o seu carro da sua vida para onde você quiser. Presença é fundamental para a resiliência. Bom humor, você alimentar o bom humor, você rir de si mesmo, você buscar, né, brincadeiras, buscar diversão em qualquer lugar. No trabalho, a gente foi criado num modelo que a gente vai para a escola e a gente passa o tempo todinho e não pode brincar. Só pode brincar na hora do intervalo, né? Só no recreio. E a gente, no recreio. Apesar que a gente também brinca na aula pra cacete, né? A gente também brinca. Mas a ideia que fica na mente da gente é que não pode brincar ali, só na hora do recreio. E a gente leva essa mentalidade para todo lugar. Então, no trabalho, a gente pensa também que não pode brincar. Em outros lugares um pouco mais sérios, digamos assim, não pode brincar. Na verdade, você pode e você deve brincar em todo lugar. Você deve levar a brincadeira como algo sério na sua vida. Quanto mais você brincar, mais tranquilo você é, mais sereno você é, mais química positiva você gera no seu corpo. Pois é. Mais serotonina gera no seu cérebro, né? O sorriso, ele gera serotonina. Sim. E a depressão, você sabe que é justamente uma distorção bioquímica na falta de serotonina no cérebro, né? A depressão, quimicamente falando, a depressão é uma falta do hormônio da serotonina no cérebro. E se você ri mais, se você brinca mais, se você faz mais brincadeiras e ri de você mesmo, se você consegue rir de um defeito seu, o defeito que era algo perturbador se torna uma piada para você, uma coisa boa, engraçada. Então, tem gente que fica transformando defeitos que tem, né, limitações que tem, e tem outras pessoas que fazem dos defeitos que tem a fortaleza dela. Por exemplo, aquele cara que tem os dentão, como é o nome dele? Que é um Papa Capim. Papa Capim. Papa Capim, é. Vê só, Papa Capim, se ele fosse levar aquilo como um defeito, ele tava onde aquele cara hoje? O cara mago, feio, com os dentes tão feios pra cacete. Ele pegou aquilo e transformou aquilo na força dele. Hoje ele já ganhou, viu? Ele já recebeu proposta para ajeitar os dentes e tal, aquela coisa. Ele todo um tratamento de implante, mas ele não quis. Porque aí virou a identidade dele, né? Papa Capim é aquilo aí. É a força dele. Então, você pode hoje, né, quem está ouvindo aí, você pode hoje pegar a sua fraqueza que você tem, que você acredita que você tem, e você pode, se você começar a rir dessa fraqueza e levar ela na brincadeira, você pode transformar ela numa força. E o que as pessoas muitas vezes podem até te perturbar, né, te cutucar naquele defeito que você acha que é seu, e você se sente, né, você se sente ferido, você vai passar a rir também junto com a pessoa. Pois é. Né? E aí você se fortalece. Então, bom humor é fundamental. Então, gente, bora rir, deixa de ser chato,
de ser antipático, da gargalhada. Bora rir. É fundamental. A gente já sofre tanto, a gente vai olhar para a televisão e tem desgosto. É incrível, Murilo. Você olha para a televisão hoje, você tem desgosto. Tá difícil você. Pois é, você vai pro Facebook. Rapaz, você vai pro Facebook, acabou-se, meu irmão. O Facebook ficou empesteado, você olha pro Facebook, você já dá uma angústia. Você olha pra televisão, é só desgraça. Então bora rir. Aí quando eu tô perturbado do juízo, mesmo estressado, sabe o que eu faço? Aí eu vou no YouTube e boto aqueles vídeos engraçados, fico rindo de mim mesmo. De mim, fico rindo das besteiras. Sabe? É a melhor terapia que tem. De susto, de coisa, de comédia. Pois é. Aí em casa, os meninos já sabem disso, a mulher também já sabe, e a gente vai assistir quando tá todo mundo aqui estressado já, sabe, do cansaço do trabalho, dessa questão dessas agonias da pandemia, a gente vai, bota uns vídeos engraçados de susto, o pessoal rindo, tomando susto, sabe? E a gente começa a rir e acaba desparecendo, aquilo que você falou. Acaba desparecendo, a serotonina vai sendo liberado, você começa a ficar feliz, o bom humor. Então, gente, vamos deixar de ser chato. A vida já é chata demais. Então, bora rir. Você muda toda a química do corpo, cara. Você rindo, você brincando, você muda toda a química do corpo. Você aciona partes no seu cérebro que são responsáveis por essa área boa, por essas emoções positivas. E quanto mais você tem essa emoção positiva, mais essa área do seu cérebro é reforçada. Então, vê que armadilha. As pessoas estão tão alimentando a parte do cérebro da preocupação, da negatividade, que essa parte do cérebro vai ficando cada vez mais forte. As ligações neurais ali vão ficando cada vez mais fortes. E a parte do cérebro delas, que é justamente essas emoções boas, essa gratidão, a brincadeira, sorrir, né, fazer piada, né, ajudar as pessoas que provocam emoções boas, que fortalecem conexões no cérebro, que têm emoções boas, estão ficando cada vez mais atrofiadas. Então isso é uma grande prática, é uma coisa que tem que ser feita realmente como um exercício. Espera aí, eu vou separar aqui meia horinha do meu dia só para ver resenha, só para ver papacapim. E você percebe, eu acho que você já se deparou com isso, claro, e muitas, principalmente você que trabalhou na CEPLAG, não sei se trabalha ainda, né? Na CEPLAG, então no setor público, eu já trabalhei no setor privado, trabalho no setor público, então a gente percebe que tem aquelas pessoas que vêm brincando, muitas vezes alguém ignora, rapaz, só vive brincando, mas não sabe ele que aquele camarada que está ali, às vezes traz alegria para você que você nem esperava. Ele acaba te contagiando de muita alegria, sabe? Aquele ânimo todo, aquela positividade, aquela energia boa, e acaba te contagiando. Vai te contagiando. Quando perceber, todo mundo está contaminado de alegria, justamente. Isso é muito importante. E o mau humor também, né? Pois é. Tem gente que é chato e acaba, sabe, quebrando o clima, trazendo aquela coisa negativa, aquela coisa, sabe? O ambiente se torna sombrio, pesado. Também por isso. Eu comungo desse mesmo pensamento, meu amigo. É contagioso. E a sociabilidade é outra característica, Carlos. A virtude da sociabilidade, ou seja, a virtude de você construir e de você manter bons relacionamentos. Porque uma das características que foram identificadas por meio de pesquisas em crianças foi que as crianças que nasceram em ambientes desestruturados, né, com pais que agrediam ou com muita pobreza, com ambientes que não eram adequados para uma criança crescer saudável. Aquelas crianças que mesmo assim conseguiram crescer muito bem, conseguiram prosperar muito bem, um elemento que elas tinham, que era comum, era justamente isso. Elas tinham vínculos com algumas pessoas, elas faziam vínculos com pessoas mais fortes, tinham melhores relacionamentos. Então, se você tem bons amigos, se você tem pessoas que você pode confiar, que você pode contar, quanto mais você tiver, quanto maior for sua rede de amigos e de relacionamentos, também mais resiliente você é. Então, vale a pena cultivar isso, realmente se aproximar de pessoas boas. Olha aí. Porque pessoas que não são, que não têm virtudes, pessoas que não têm valores que são importantes, pessoas que não pensam de forma crescente, pessoas negativas, elas fazem o inverso. Elas sugam a pouca resiliência que você pode ter. A sua bateria de resiliência, ela pode se ampliar com pessoas, amizades boas, ou pode ser reduzida com pessoas ruins e negativas. Rapaz, é bronca. Então, Murilo, a gente está chegando já no finalzinho, a gente tem muita coisa aqui, mas a gente
vai marcar um outro momento. Vamos. Mas aqui tem uma perguntinha que eu acho importante, talvez para esse momento que a gente está passando e como a gente está tratando de resiliência. Então a gente vem para essa última perguntinha. É o seguinte: crise versus oportunidade. Como ressignificar essas duas situações tendo uma mentalidade resiliente? Primeira coisa é entender que a crise, ela faz parte da vida. Crise é vida. Então não existe vida sem crise, não existe vida sem adversidade. As pessoas parece que alimentam uma certa fantasia de viver uma vida sem problemas, sem crise, sem adversidade, e aí parece que é algo fora do normal. Mas não é. A adversidade, ela é parte da vida, parte da rotina da gente, diária. A primeira coisa é, olhe para essa adversidade como algo normal, natural. Não fique fazendo isso no fim do mundo, não fique fazendo tempestade no copo d'água. Não crie uma catástrofe para uma situação que não é catastrófica, né? Embora essa situação que a gente esteja vivendo agora seja única nos últimos 100 anos, né? A gente teve lá a peste, outras pestes, né? A gripe espanhola, por exemplo, matou quase 50 milhões de pessoas aproximadamente por ali. Lá no início do se não me engano foi 1920, 1900 por ali. 18, lá 16, 18 foi. Né? 18 foi a gripe espanhola, foi. Mas nos últimos 100 anos a gente não viveu nada. Então essa geração nunca viveu uma diversidade tão grande. Então, por ela não ter vivido uma diversidade tão grande, ela acredita que essas coisas são absurdas, que não existem, que não acontecem. Mas isso acontece há milhares de anos e se repete, sempre vai se repetir, né? Outros vírus vão vir aí, talvez a gente não pegue outro tão grande como esse, talvez nossos filhos vivam outro vírus tão forte quanto esse, mas isso é normal. Então, a diversidade é normal, a diversidade é vida. Se você é contra a diversidade, se você não aceita ela, se você vive perturbado, reclamando com ela, você está reclamando da sua vida. Então, primeira coisa, aceita, a diversidade é isso, e muda a visão de si, assume o controle. Você não é tão frágil, você é mais forte do que você pensa. Você não conhece todo o seu potencial. Não pense que você é de papelão, não pense que você é uma taça de vidro que se quebra com qualquer fragilidade. Não, você aguenta muita coisa, você aguenta muita porrada. E você aguenta bater também muito mais do que você pensa que você aguenta. Então você pode enfrentar, sim, muitos inimigos seus, você pode enfrentar muitos desafios seus, você pode, sim, enfrentar uma pandemia como essa, porque você tem força para isso. Aí dentro, o ser humano tem uma força ilimitada. A força do espírito do ser humano é uma força ilimitada. Então as pessoas não conhecem o poder que elas têm, elas só conhecem o poder que elas têm quando elas são testadas. Quando a vida vai e dá uma rasteira e testa, e joga ela no meio de uma jaula de leão para ela lutar com os leões. E ela consegue vencer os leões e sair de lá de cabeça erguida. Então, essa diversidade vai vir te buscar a qualquer momento. E ela está aí hoje alerta, né? O vírus está em todo lugar. O vírus é a diversidade. E essa diversidade, que se ela tiver que encontrar a gente, que ela encontre a gente de cabeça erguida. Que se essa diversidade tiver que vir buscar a gente em casa, que ela chegue em casa e encontre a gente com uma postura de altivez, com uma postura digna, olhando para frente, olhando reto, não é de cabeça erguida. E quando a gente baixa a cabeça, a diversidade monta na gente, os inimigos montam na gente. Então a gente nunca pode baixar a cabeça. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o quanto você for humilhado, não importa o quanto você caiu, não importa o tamanho do seu fracasso. O que importa é que você vai ficar com a cabeça erguida. O que importa é que você vai manter a sua dignidade, aconteça o que acontecer. Então você conseguindo fazer isso, você consegue manter isso, porque isso só depende de você, isso não depende de mais nada fora. Assumir o controle e se voltar completamente para as coisas que você pode controlar. Hoje a gente está tendo uma pandemia, hoje você está vendo aí muitas pessoas hospitalizadas, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas com estresse muito alto, muitas pessoas desesperadas. Mas você, se você não é ministro da saúde, se você não é secretário de saúde, se você não é prefeito da cidade, se você não está completamente envolvido nessas coisas e pode de fato lá ajudar com ações concretas, e você é só um cidadão como eu, como você, Carlos, é hora do momento de você voltar para o que você pode controlar, é hora de você voltar para o que é sólido da sua vida, esquecer essas ameaças por um tempo. Para de ver notícia, desliga a televisão, não assiste televisão, porque aquilo é uma lavagem cerebral que vai te levar para a negatividade e que vai te jogar na depressão. Então desliga a televisão, para de ficar contando quantas pessoas morreram, para com isso. Overdose de informação leva à depressão. Overdose de informação negativa leva à depressão. Então você está alimentando, é como se você tivesse lá uma sua casa, você está botando todo dia pá de lixo dentro, você está jogando pá de lixo dentro da sua casa. Como é que está a sua casa depois de alguns dias com tanta pá de lixo dentro? Você olha, você vê rato, barata, você vê todo tipo de coisa que está ali poluindo sua casa, né? Doença. E a mesma coisa é a mente. Então purifique sua mente.
purifique sua mente. Em vez de jogar pá de lixo, de negatividade dentro da sua mente, comece a tirar. Comece a tirar. Então, pare de olhar essas informações negativas, pare de se aproximar de pessoas negativas, comece a criar uma rotina positiva na sua vida, uma rotina construtiva, uma rotina de bons pensamentos. Purifique os seus pensamentos. Mantenha um filtro em tudo que entra na sua mente. Essa é a sua missão diária, é acordar, abrir o olho, alimentar a gratidão no primeiro minuto, não pegar o celular, deixa o celular para lá, não olhar informações negativas durante o dia todo. A partir de amanhã, não olhar informação negativa mais e começar a ser cada vez mais grato e cada vez mais para a atividade que você pode fazer. Então, toda noite, faz um planejamentozinho do dia seguinte. Eu tenho aí um bloco de 4 horas pela manhã, um bloco de 4 horas à tarde e um bloco de 4 horas à noite. Como é que eu posso fazer para usar essas horas da forma mais produtiva possível? Como é que eu faço para dar sentido a cada hora do meu dia? Como é que eu faço para preencher essas horas com atividades construtivas, com atividades que façam com que meu espírito cresça, com atividades que eu possa ajudar as outras pessoas, que eu me sinta útil, que eu possa servir. Então, trabalhe, o que o psiquiatra Ítalo Marcilli fala muito, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Trabalhe, então se ocupe produtivamente. Se você está hoje desocupado, vá ajudar alguém, faça alguma coisa produtiva, nem que seja se lavar os pratos em casa, nem que seja você varrer a casa, nem que seja se arrumar, coloque ordem na sua casa inteira. Coloque ordem na sua casa inteira, em tudo, limpe tudo, deixe tudo muito organizado. A ordem externa, ela provoca a ordem interna. Quando a gente está no meio de uma bagunça, a gente fica meio mais perturbado, a gente fica mais nervoso, né? Quando você vê as coisas tudo organizadas, você fica mais tranquilo, sua mente fica mais tranquila. Então, assuma essa responsabilidade de servir, de trabalhar, assuma essa responsabilidade de não reclamar, e acorde as suas forças, acredite nas suas forças. Pare de achar que você é um boneco de papelão, uma taça de cristal. Você não é. Você é forte. Alimente sua mente com pensamentos positivos, purifique, veja conteúdos que sejam conteúdos que te acrescentem, que te façam evoluir. Procure ler bons livros. Busque ler bons livros. Livros que te façam crescer. Alimente sua mente 100% com coisas boas. 100%. E se um pensamento negativo começar a vir recorrente, acrescente um pensamento positivo logo em seguida. Acrescente um pensamento otimista logo em seguida. Vá ver uma mensagem positiva logo em seguida. Faça uma overdose de positividade na sua vida. E aí, quando você fizer uma overdose de positividade na sua vida, você vai ver sua vida externa se transformar. Porque a vida externa é só um reflexo do seu interior. Né? A gente tem uma fonte interna que transforma nossa realidade externa. Então, se você consegue alimentar melhores pensamentos, porque você é o que você é e você está onde você está hoje, porque é isso que tem em sua mente. Se você quiser mudar quem você é e mudar onde você está hoje, você tem que mudar o que está na sua mente. Então, você é seus pensamentos. Você é o que os seus pensamentos repetidos vão criar. Você é o que você acredita ser. Você é o que você faz o que você acredita ser capaz. O que você não acredita ser capaz, você não faz. Então, você pode cada vez mais acreditar, cada vez mais alimentar pensamentos positivos, cada vez mais ser mais positivo. Uma vez fazendo isso, você começa a acessar uma resiliência muito maior. Você começa a ser muito mais forte, não só você, quanto toda a sua família, porque você vai contagiar todas as pessoas com quem você convive, porque em vez de você somar com a negatividade, em vez de você ser um elemento de diminuição, em vez de você ser um elemento de subtração, de negatividade, você vai ser um elemento de soma, um elemento de engrandecimento, um elemento de crescimento na sua família, nas pessoas que convivem com você, nas pessoas que podem te ouvir, e agora essas pessoas que estão aqui olhando, que receberam aqui uma pequena semente aí, que eu espero que essa semente possa começar a germinar na cabeça dessas pessoas e elas comecem a buscar, porque o crescimento, ele é contínuo, o crescimento nunca para. A estrada da resiliência é uma estrada que não tem fim. Tem que ser caminhada todo santo dia. E para onde é que você vai caminhar? Todo dia você tem uma escolha. Você abre o olho, você tem uma escolha. Você escolhe o que vai pensar. Muitas coisas você escolhe o que vai pensar. Apesar de a gente não controlar todos os pensamentos, mas a gente pode escolher os pensamentos que a gente quiser. A gente pode conscientemente criar muitos pensamentos. Então é a escolha. Qual é a sua escolha? Então a vida, quando você abre o olho, a vida te pergunta: quem é que você vai ser hoje? A vida te pergunta: quem você vai ser hoje? Infelizmente tem que encerrar. Mas, Murilo, eu só tenho a te agradecer, cara, por ter atendido e recebido assim, o nosso convite com tanto carinho. Sabe, você sabe do respeito e do carinho que temos por sua pessoa. Já tivemos outros momentos aqui. Tapsuma
sabe? E abraço de braços abertos. Você é uma pessoa muito querida. E eu só tenho a te agradecer. Então, gente, deixa eu só dar um aviso. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, dá aquela força, compartilha os conteúdos, curte, comenta. Carlos Alves Oficial. Essa live vai estar compactada e preparada para o YouTube. A partir de amanhã, ela já vai estar disponível para você poder rever, assistir novamente. Foi uma aula topada sobre resiliência. Então, vale muito a pena você absorver conteúdo, sabe? É aquela coisa que a gente já falou. Desliga a televisão, para de estar recebendo esse conteúdo, esse lixo tóxico que muitas vezes a gente recebe, e vamos pensar nas coisas boas, sabe? Nas coisas positivas, nas coisas alto astral, aquela coisa para cima. Então, gente, a partir de amanhã, essa live vai estar disponível para você assistir novamente, compartilhar com alguém que precisa, sabe, que está passando por um momento difícil, precisa aprender a crescer, a desenvolver, vai estar disponível. Então, Carlos Alves Oficial, no YouTube, vai lá, se inscreve, curte e comenta. Quero o apoio de vocês. Então, Murilo, antes de a gente encerrar, calma. Você ainda tem as suas considerações, rapaz. Vai deixar o povo assim? Não. Tem gente de Maceió, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Você tem um momentinho aí para fazer seus agradecimentos, suas considerações também. Você não vai encerrar assim não, viu? Vamos embora. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo. Eu quero agradecer a todos vocês. E eu quero dizer que esse é o momento de mostrar sua força. Esse é o momento de você mostrar do que você é feito. Esse é o momento de você deixar uma contribuição aí maior por onde você passar. Você se concentrar em manter o seu autocontrole cada vez mais, a sua mente também sob controle, gerenciar suas emoções, sua mente, para que você deixe uma contribuição positiva, para que você seja um elemento de soma na vida das pessoas por onde você passar e que você consiga crescer cada vez mais. Nos momentos difíceis, as pessoas que são boas, elas ficam melhores. As pessoas que são ruins, elas ficam piores. Então, esse é o momento de você mostrar quem você é. Se você é uma pessoa de fibra, se você é uma pessoa forte, se é uma pessoa boa, é uma pessoa que quer crescer, quer ajudar, quer somar, ou se você é do time que está realmente no time dos ruins, no time dos negativos, que estão aí para prejudicar e para ser um elemento de subtração na vida das pessoas. A pergunta para você é quem você é. Essa é a pergunta que eu deixo no final para vocês. E agradeço muito, Carlos. Tamo junto. Se precisar, manda as ordens. Tamo junto.